A tensão continua no Rio de Janeiro e nós temos aqui informações do governador Cláudio Castro, nós temos informações aqui, inclusive do criador do filme Tropa de Elite, dizendo as verdades sobre a decisão do judiciário para inibir operações em comunidades e, infelizmente, isso, na minha opinião, é culpa das próprias canetas na alta corte. Quem deveria ser cobrado pelos cariocas é o Fachin e companhia, e eu quero provar aqui com vocês, com fontes na tela, no canal, direto no assunto. Fábio Alvarenga vai compartilhando aí, por gentileza, os nossos vídeos para que mais pessoas saibam da verdade em cima dos fatos e sobre aquilo que a grande mídia esconde de cada brasileiro. Olha só o que acontece no Rio de Janeiro após a mega operação da Tropa de Elite, o BOPE, nas comunidades. Idealizador do filme Tropa de Elite afirma que expansão das facções ameaça a soberania nacional. O ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais, BOPE, e idealizador do filme Tropa de Elite, Rodrigo Pimentel, afirmou que a expansão territorial das facções criminosas no Brasil representa uma ameaça à soberania nacional. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, nesta terça-feira, ele comparou a situação brasileira com a colombiana, considerando o cenário nacional mais grave. Não há em Bogotá ou Medellín áreas urbanas dominadas como as do Rio. Esqueça a Colômbia. Lá temos áreas rurais ocupadas por resquícios das Farc. Urbanas não, declarou Pimentel. A declaração ocorre no mesmo dia da mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, que resultou em 64 mortes, incluindo 4 policiais. A ação mobilizou 2.500 agentes de segurança. O ex-capitão, formado em Sociologia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, defende que o Brasil enfrenta um conflito armado não internacional. O que temos hoje é uma situação de conflito armado não internacional, que contrapõe numa guerra prolongada forças governamentais e forças irregulares em torno de questões como domínio territorial. Vimos isso na Síria, vemos em Burkina Faso e na Nigéria, explicou. Pimentel lamenta que esta perspectiva não seja amplamente aceita. A imprensa brasileira não entende assim, a Folha não entende assim, o STF não entende assim, o ministro Ricardo Lewandowski não entende assim, o Lula não entende assim e boa parte da esquerda brasileira também não entende assim, afirmou. Não foi por acaso que o Rio de Janeiro viveu uma terça-feira de caos, com confrontos intermináveis e dezenas de corpos no chão. Quem mora nas comunidades sabia, quem patrulha à noite sabia e quem carrega a farda de preto, a Tropa de Elite, já vinha cantando essa pedra faz tempo. Quando o Estado se ausenta, o crime ocupa. E quando o crime ocupa, recuperar território custa caro, em vidas, em lágrimas, em medo. A verdade é dura, mas direta. As decisões que engessaram a ação policial nos últimos anos alimentaram o poder das facções, fortaleceram o tráfico e transformaram vielas em trincheiras. E agora, os mesmos que travaram as operações querem que a conta seja paga sem barulho. O debate não é teórico. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal impôs restrições a operações policiais nas comunidades do Rio, ADPF das favelas. Na prática, aquilo que lá atrás, nos anos 80, começou como não intervenção e virou senha para o crime mandar no morro, foi atualizado por ordem judicial, com linguagem polida e efeito colateral conhecido. Milícias e facções instalaram barricadas por toda parte, ampliaram o arsenal, atraíram foragidos de outros estados e redesenharam o mapa do medo. Helicóptero passou a ser excepcional, policiamento virou último recurso, incursão apenas se indispensável. Bonito no papel. No chão de barro e asfalto quente, quem manda é o fuzil. Nesse intervalo, as forças especiais, como o BOPE, viraram alvo de discurso pronto. Só que enquanto uns discursavam, os caveiras desmontavam barricada por barricada, rua por rua, levando tiro de fuzil e granada de drone. Sim, drone. O crime evoluiu, se organizou, aprendeu a usar tecnologia e a explorar cada lacuna da regra. A polícia? Cobrança por câmera no peito, relatório detalhado, operação agendada com relógio suíço. E se algo sai do roteiro, vem mais carimbo, mais papel, mais amarra. Não é que não deva haver controle. Tem que haver.
mas controle que protege o cidadão sem desproteger o policial, que garante direitos sem virar salvo-conduto para a quadrilha. Nos últimos meses, houve uma correção de rota. O próprio STF flexibilizou parte das amarras e reconheceu a necessidade de um plano de recuperação territorial robusto, com apoio federal, inclusive da Polícia Federal, para retomar áreas dominadas. Também autorizou, em condições estritas, o uso de helicópteros e flexibilizou restrições em torno de escolas e unidades de saúde. É um passo, tardio, mas necessário, porque a realidade cobrou. Explosivos lançados de drones contra equipes, barricadas de concreto, fuzis cruzando fronteira, traficantes usando becos como bunker. Quando a lei se torna inviável de cumprir, quem paga é o morador, é o trabalhador, é o policial que sai de casa sem saber se volta. E aqui entra o papel do governador Cláudio Castro, que bancou o enfrentamento e não se escondeu atrás do discurso fácil. Com todas as críticas que um governo merece e deve ouvir, ele segurou a bronca quando a pressão veio dos dois lados, de quem pede paz na teoria e de quem provoca guerra na prática. Polícia sem respaldo do executivo vira alvo móvel. Polícia com respaldo, treinamento e coordenação vira ferramenta de retomada, não de massacre, mas de Estado presente. E é isso que a tropa de elite tem feito. Retomar, estabilizar, abrir caminho para serviço público chegar, para a escola funcionar, para o comércio abrir sem pagar pedágio ao crime. A terça-feira de terror, com mais de 100 mortos em confrontos por toda a cidade, é o retrato do que acontece quando o crime ganha musculatura e se sente seguro. Ninguém comemora a morte. Policial bom quer prender. Só que bandido que atira de fuzil, que usa granada, que toca o terror com rádio criptografado e bloqueio de rua, muitas vezes escolhe não se entregar. E, quando a escolha é essa, o que o policial faz? Volta para casa? Finge que não viu? É fácil apontar o dedo de longe. Difícil é entrar numa viela sem luz, com tiro cruzado, pensando na própria família. O BOPE faz isso todo dia. Teve gente dizendo que foi a polícia que provocou a escalada. Vamos falar sério. Quem fecha vias com barricada é o crime. Quem impõe toque de recolher é o crime. Quem usa drone para lançar bomba em cima de equipe de resgate é o crime. A polícia reage, e sim, tem que reagir com técnica, com protocolo, com corpo filmando e viatura registrada. Mas o Estado não pode abrir mão da força legítima, porque quando o Estado larga, o dono da rua vira o dono da vida do morador. E a gente sabe onde isso dá. Criança sem aula, trabalhador sem ônibus, ambulância sem acesso, comércio pedindo permissão para abrir. Há também a história que se finge esquecer. Durante os anos de restrição, o crime não pausou por respeito às decisões. Ao contrário, fortaleceu caixa, recrutou, comprou arma, fechou rua. Quando veio a retomada, a resistência foi maior, mais organizada e mais letal. Não é ficção, é o que se viu em operações amplas, com dezenas de mandados e presos em áreas como Penha e Alemão, que viraram símbolo da disputa por território. A resposta do Estado, com integração de forças e comando unificado, precisa continuar, e com transparência. Plano de retomada, metas claras, auditoria de resultados, proteção a testemunhas, blindagem de policial que cumpre regra. Estado firme, mas Estado justo. A justiça, que tem papel essencial, precisa manter o equilíbrio. Cobrar padrão e respeito à lei, sim. Impedir a polícia de agir, não. O crime organizado é interestadual, é transnacional, cruza a fronteira e usa a internet melhor que muito órgão público. Se o enfrentamento não tiver coordenação e liberdade responsável para agir, vira corrida atrás da própria cova. Nesse sentido, foi positiva a cobrança por um plano territorial e a previsão de apoio federal. Segurança pública de verdade não se faz só com operação. Se faz com ocupação contínua, serviço público chegando, urbanização, luz, internet, esporte, mercado de trabalho girando. Mas, sem uma tropa que entra onde ninguém entra, a conversa nem começa. Muita gente pergunta: e os alertas? A polícia avisou? Houve sim, ao longo dos últimos anos, uma sequência de manifestações públicas de autoridades de segurança, em audiências, notas oficiais, dados operacionais, apontando que restrições genéricas, sem critério objetivo, alimentavam a ousadia das facções, multiplicavam barricadas e aumentavam o risco para moradores e agentes. Em paralelo, relatórios e votos recentes no âmbito da ADPF 635 registram a necessidade de corrigir rumos e estabelecer estratégias de retomada de território com apoio interinstitucional,
reconhecendo o salto do crime organizado e seus efeitos sobre a rotina das comunidades. Até aqui, nas fontes acessíveis ao público, não há um ofício formal do BOP ao Judiciário, nominal e específico, publicado em diário oficial, que comprove de forma documental e direta o aviso. O que não invalida o ponto central. A cúpula da segurança e os próprios batalhões vinham reiteradamente chamando atenção para o efeito perverso de amarras generalistas. Se você tiver esse documento ou link, traga. Ele entra nessa apuração com cópia, número e data, como deve ser. O que não dá é para jogar toda a tragédia nas costas de quem está na ponta. Erro de policial deve ser investigado e punido, e a tropa que se preza cobra isso internamente. Mas atacar a polícia como política pública é dobrar a aposta no erro. Deixa o morro entregue, o comércio refém, o morador desamparado e o bandido com a rua toda. O caminho é outro: polícia forte, regras claras, tecnologia a favor, câmeras, análise de dados, mapeamento de risco, justiça célere, sistema prisional que não seja escritório do crime e programas sociais que não finjam substituir força de lei. É e não ou. É caveira abrindo caminho e Estado chegando logo atrás. Cláudio Castro tem uma encruzilhada na mão e escolheu o lado do enfrentamento com coordenação. Vai apanhar, já apanha, de quem atira pedra e nunca entrou num beco. Mas, se mantiver a linha, metas públicas, integração com a União, investimento em inteligência, blindagem jurídica do agente que cumpre regra e presença constante do serviço público nas áreas retomadas, o Rio pode sim virar a chave. Não é de um dia para o outro, não é com manchete, é com persistência e verdade na veia. Sem espetáculo, mas com resultado. No fim do dia, quem acorda cedo e pega o ônibus lá em cima, quem abre a birosca na viela, quem empurra o carrinho de mão sob sol e chuva, sabe reconhecer quem está do lado dele. A tropa de elite, com todos os seus defeitos humanos e a dureza que o ofício impõe, tá lá. Entra primeiro, sai por último, segura o rojão. Enquanto tiver criminoso impondo lei paralela, vai ter BOP batendo de frente. E enquanto tiver governador segurando o piano, assumindo a responsabilidade e não lavando as mãos, tem chance real, de a gente voltar a dizer que o morro tem dono, o morador de bem, respaldado por um Estado que não foge da sua obrigação. Segurança pública não é slogan, é presença, é coragem e é regra cumprida. E quando o tiro come, é a tropa de elite que garante que o resto do Estado consiga chegar. Nota de apuração. Com base nas informações recentes em fontes públicas, houve flexibilizações decididas pelo STF em 2025 e cobrança por um plano de recuperação territorial com apoio federal. Registros públicos e falas de autoridades de segurança indicam alertas sobre o avanço do crime e os efeitos de restrições operacionais. Não localizei em bases abertas um ofício específico do BOP endereçado ao Judiciário que comprove formalmente o aviso citado. Se você tiver o documento ou link, incorporo imediatamente com a devida referência.